Está no ar o Empresários de Sucesso podcast. Confira agora mais uma entrevista exclusiva. Este é o Empresários de Sucesso podcast, que conta a história dos empresários que fazem sucesso e são destaques de credibilidade e bom atendimento junto ao público consumidor. Eu sou Gabriela Oliveira e hoje eu converso com Daniel Moreira de Souza, da A7 Assessoria Revisional. Daniel, muito obrigada pela sua participação aqui, obrigado por compartilhar então um pouquinho mais sobre a sua carreira, trajetória e também sobre a empresa. Boa tarde, Gabriela. É um prazer poder estar aqui, eu que agradeço o convite. É uma honra poder compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho da história da empresa com vocês. Muito bem. Daniel, você se formou então em Direito, se especializou em Direito Bancário, mas na sua caminhada aí resolveu empreender abrindo a A7 Assessoria Revisional. Conta pra gente em que momento você percebeu a necessidade de empreender e então abriu a empresa. Então, na verdade, a necessidade de empreender eu tenho ela já há muitos anos, né? Venho desde a história da época do colégio, pensando em empreender. Então, após me formar, tive um bom conhecimento num renomado escritório que eu trabalhei atuando com direito bancário, e onde eu consegui uma experiência incrível lá para fazer gestão de pessoas, gestão da parte financeira, estratégica. Então, onde eu adquiri um currículo muito bom e despertou ainda mais o meu espírito empreendedor. Né? Aí no ano de 2017 iniciaram-se os projetos, começamos a estudar um pouco melhor o mercado, né? Estudar um pouquinho os concorrentes, que também é necessário para a gente empreender, e tive a grande ideia, vamos dizer, de iniciar esse projeto, e graças a Deus tem dado certo. E quais são então os serviços oferecidos pela empresa? Certo, vamos lá. A empresa trabalha em diversos segmentos, né? A nossa área principal é na área financeira, atuando no combate aos juros abusivos, né? Que são irregularidades que tem no contrato de financiamentos bancários, né? E atuamos em diversos tipos de contrato. Contratos de empréstimos, capitais de giro, financiamentos de veículos, financiamentos imobiliários, né? E atuamos também defendendo o consumidor em toda a parte de recuperação de crédito. Então, a pessoa que está com o nome sujo, basta procurar a nossa empresa que a gente com certeza vai ter alguma solução para ela. E essa área de redução de juros contratuais é uma área muito burocrática? Um pouco, né? Eu costumo dizer que a pessoa, para fazer esse tipo de processo, né? Na área do direito existem diversas áreas, né? E do direito bancário, eu costumo dizer que a pessoa tem que ter uma especialidade em cima da área para ter o conhecimento de tudo que tem de irregularidade no contrato, né? Porque muitas vezes o consumidor ele é enganado no ato da compra de um carro, por exemplo, né? Ou um empréstimo que ele faz que ele acha que a taxa tá boa porque ele olha o valor da parcela, acredita que pode pagar, mas no final ele tá pagando um absurdo para o banco e existe possibilidades, né, legais dele conseguir rever isso. Olha, acredito que seja a pergunta e a dúvida de muitas pessoas, né? Como saber que eu estou pagando juros abusivos? Como que eu consigo identificar isso? Claro. Então, o consumidor direto, na verdade, Gabriela, ele fica um pouquinho mais amarrado ali, ele de mãos atadas para identificar, porque ele não tem um conhecimento jurídico para isso, né? Então, até que eu costumo dizer para meus clientes, não verifique só o valor da parcela que você está pagando. Faça uma análise, olhe o valor final da dívida, vê se no final os juros não está muito alto. Porque o Banco Central hoje ele tem uma tabela que ele determina os juros que pode ser cobrado em diversas operações de crédito. Né? Só que a maioria das pessoas são ignorantes no assunto e não sabem que tem essa limitação, né? E o banco acaba cobrando ali o que ele quer. E por se tratar de um contrato de adesão, o cliente acaba assinando, aceita a operação e só vai ver depois se está sendo lesado, né? Então eu costumo dizer que para você saber de fato se está sendo lesada, precisa de uma análise técnica em cima do contrato, de quem tem um conhecimento jurídico para isso, né? Analisando cláusula por cláusula, para identificar tudo que tem de irregular. Porque hoje não é só a taxa que é irregular, né? Às vezes o banco cobra até uma taxa baixa, mas inclui ali diversas tarifas que não são legais também no contrato. Então um perito apenas vai conseguir identificar o problema e dar a solução para o consumidor. Daniel, e quais são os direitos do contratante? Direito do contratante, no ato que ele faz uma compra de um carro, por exemplo, de um empréstimo, ele assina um contrato que é um contrato de adesão. Né? O contrato de adesão, a gente sabe que você não tem como discutir os termos do contrato ali no ato que você está comprando. Ou você aceita as condições que tem lá impostas, ou você não compra, né? Só que mesmo comprando, você tem um direito garantido,
Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele garante que se tiver alguma abusividade contratual, você tem todo o direito de rever essas cláusulas, né? E hoje em dia, muito raramente você vai conseguir negociar isso com o banco sem ser através de um processo judicial. Então, é viável você entrar com ação judicial, pedindo para rever tudo que você enxerga de irregular, né? Enxerga, que eu digo no caso, o perito judicial, perito contábil que fez o laudo do contrato. E com base toda a fundamentação do perito, nós distribuímos aí o processo para rever tudo que tem de indevido de fato nessa operação. E quais dicas o senhor pode compartilhar aqui com os nossos clientes que estão, com os nossos ouvintes, né? Sim, quais claro. dicas o senhor pode compartilhar para que o cliente, então, não seja enganado ou passado para trás ao fechar um contrato? Vamos lá, as principais dicas que eu costumo dar, foi como eu disse anteriormente, o cliente, ele quando vai comprar, vamos falar um pouco mais do veículo aqui, embora a gente atue em todas as áreas, né, o carro-chefe hoje do escritório vem sendo o veículo, porque é muito financiamento de veículo todos os dias, né, e é uma das operações que tem mais irregularidade no contrato. Então, num financiamento de veículo, por exemplo, quando você vai comprar, o consumidor, ele costuma olhar muito o valor da parcela. Ah, quanto que é a parcela? É R$700? É R$800? Cabe dentro do meu orçamento? Eu consigo pagar? Cabe. Aí ele vai e compra. Só que ele não analisa o final, quanto que ele está pagando. Ele compra um carro hoje de R$50 mil, no final ele paga R$100 mil. Ele paga 2 veículos, né? Só que lá atrás ele olhou o valor da parcela, ele fala, cabe no meu bolso, eu vou fazer. Só que hoje em dia, né, principalmente no momento que estamos vivendo em plena pandemia, ninguém sabe o dia de amanhã. Então hoje você tem uma renda. Amanhã você já não sabe mais. E aí aquela parcela que você achava que cabia no seu bolso, e agora? Né? Então, se talvez lá no início você tivesse visto isso, tentado um outro banco, uma outra instituição que te desse uma tarifa um pouco melhor, você não teria um problema futuro. Então, a principal dica que eu dou é não analisar apenas o valor da parcela que você está pagando. Calcule a quantidade de parcelas ali e veja se no final, de fato, vai valer a pena essa operação. Eu costumo dizer que a quantidade de juros que o cliente está pagando, ele vai achar que é bom ou não, dependendo do bolso dele. Então, se ele verificar que o carro vale 50 mil e no final ele está pagando 60, 70, que é, em média, o que seria legal, dependendo da quantidade de parcelas do contrato, ótimo. Se não, não faz essa operação, porque lá na frente você vai se prejudicar, entendeu? Então, essa é a principal dica que eu dou. Primeiro, veja de fato qual que é a necessidade. Você realmente precisa daquele bem, precisa daquele empréstimo, precisa daquele cartão, você não vai encontrar dificuldade lá na frente? Ótimo, o primeiro passo está ultrapassado aí. Agora, e essa operação que você está fazendo? Vai ser viável para você? Durante o tempo você não vai encontrar nenhuma dificuldade? Se não, ótimo, faça a operação, invista, compre o seu veículo, compre o seu imóvel, enfim, faça aquela operação que você acredita que é necessária naquele momento. E Daniel, todos os tipos de contrato podem passar por uma revisão? Existe alguma restrição, um tempo que precisa ser respeitado? Como que funciona? Sim, todo contrato bancário ele tem aí a possibilidade de ser revisto, né, desde que haja alguma irregularidade de fato, né? Então, um especialista na área vai saber identificar se existe essa irregularidade ou não, para poder aí entrar com essa revisão contratual, certo? Quanto ao prazo para você rever essas cláusulas do processo, o Código de Defesa do Consumidor ele estabelece sim um prazo, né, de até 2 anos após a quitação do débito, inclusive. Tá? Então, durante o contrato, se você está pagando e quer rever as cláusulas do contrato, ótimo. Ah, mas eu já quitei a minha dívida, já quitei meu carro aqui, e agora que eu estou vendo que no final eu paguei 2 veículos, e agora? Já paguei tudo. Pode rever também. Você pode entrar com uma ação de revisão de contrato, alegando ali a taxa de juros, as tarifas, e no final, após ser julgado esse processo, todo o valor que foi cobrado indevidamente do banco, o consumidor que já quitou o seu contrato, ele vai ter esse valor ressarcido, entendeu? Então o banco vai ter que devolver aquilo que ele cobrou a mais, né? E até surpreende um pouquinho algumas pessoas, né? Algumas acabam nem acreditando muito nisso, mas o direito ele tem um fenômeno que se chama repetição do indébito, que é o quê? Você receber em dobro aquilo que você pagou indevidamente. Então o banco cobrou uma taxa irregular, você pode pedir isso que seja ressarcido em dobro no final para você. Informações muito importantes que eu tenho certeza que muitos não sabiam aí, né? A maioria. Muitos clientes me procuram. Ah, mas eu já quitei o contrato, então não tem mais o que fazer, né? Tem sim. Pelo contrário. Tem sim. Excelente. E vocês também atuam na área de busca e apreensão, né? Isso. O senhor citou que a área de veículos é a mais procurada. Isso. Como fazer, então, para evitar
esse até mesmo constrangimento, podemos dizer assim, né? Sim, sim. Como que o senhor pode orientar nessa área? Sim, a maior dica que eu dou, né? Como eu disse anteriormente, o cliente que quer comprar um veículo, ele acaba olhando só o valor da parcela. Então, quando ele compra esse veículo, está numa situação financeira, futuramente perde uma renda, enfim, começa a encontrar dificuldade. A partir do momento que ele para de pagar o carnê, a primeira parcela em si que vence já autoriza o banco a constituir esse devedor em mora e entrar com uma ação de busca e apreensão do seu veículo, né? Hoje, muitas pessoas acreditam que, mas eu posso atrasar até 3 parcelas, por exemplo, né? Falando aqui especificamente dos veículos, tá? Posso atrasar então 3 parcelas que só vai dar busca e apreensão a partir da terceira? Não é uma regra, tá? Porque falando legalmente, o banco a partir da primeira ele já pode entrar com o processo de busca e apreensão, desde que constitua o devedor em mora, tá? Isso é o principal requisito para que o banco possa entrar com esse processo. Então, o devedor atrasou a primeira parcela, o banco já pode te mandar uma notificação lá, falar, o senhor está em mora. O que ele faz? Ele antecipa a dívida do contrato, agora não aceito mais nem parcelamento, você tem que quitar a dívida integralmente. Se não quitar a dívida integralmente, estou pedindo uma liminar aqui para o juiz para fazer a apreensão do seu veículo, que é a garantia do contrato. Né? Então, aí a dica que eu posso dar para o cliente, para ele não ter esse problema, primeiro que ele tem que estar adimplente com o contrato. Não pode atrasar as parcelas. Se ele tiver atrasou as parcelas, ele vai ser constituído em mora e vai correr o risco da busca e apreensão. Para ele evitar que isso possa acontecer, através da ação de revisão de juros, nós temos a possibilidade de fazer um pedido liminar nessa ação para que ele fique na manutenção da posse do bem até o fechamento do processo. Até que aquela ação seja julgada, discutido todos os valores, abatido, compensado lá no final o valor que ele pagou a mais. Então existe a possibilidade de fazer esse pedido liminarmente para que ele não tenha esse transtorno, como você falou, né? Que é uma situação bem constrangedora, né? A gente compra um bem lá atrás por um sonho, uma necessidade, e durante o contrato encontra uma dificuldade, e a gente sabe que o banco não está se preocupando muito com o consumidor, né? Você atrasou a primeira parcela, já começa aquele inferno, desculpa a palavra, de ligações, de cobrança, já fazendo ameaças de apreender o veículo, e a partir dali começa um transtorno na vida do consumidor. Mas aqui é por isso que a gente está aqui, para evitar que eles tenham esse tipo de transtorno e garantir que a gente resolva. Com certeza, o trabalho de vocês é muito importante, eu tenho certeza que ajuda muita gente aí. Sim, sim. E diante aqui de tudo que nós já falamos até o momento, qual que é o diferencial da empresa, o que vocês oferecem aí de diferente para o mercado, para os clientes? O diferencial da nossa empresa, Gabriela, eu costumo dizer que está principalmente aí na qualidade do nosso atendimento, né, no acompanhamento do processo até o final, até entregar o resultado para o nosso cliente, e principalmente na transparência. Porque nós estamos falando aqui de um processo judicial, né? Então tem muita gente que se aventura nesse mercado acreditando que é simples de resolver, e a gente está lidando com o bem das pessoas, né? Você está lidando com um veículo que é o sonho deles, está lidando com um imóvel que está financiado, que se tiver algum problema no processo ele pode perder o imóvel, né? Então a gente age com total transparência com o cliente, explicando todos os riscos do processo, né? Inclusive após a finalização a gente faz o pós-venda para ver qual foi o feedback desse cliente em relação ao atendimento, se ele gostou. Sempre costumamos pedir para o cliente fazer lá um elogio, uma recomendação ou uma crítica do que ele achou ruim, e graças a Deus a gente sempre tem todas as informações positivas dos nossos clientes. Excelente. E vocês já receberam também diversos prêmios, né? Sim. Como referência nacional e qualidade empresarial, entre outros. Isso. Qual que é o segredo do sucesso, então? Então, Gabriela, a empresa está constituída há pouco tempo, eu costumo dizer, né? Em nosso segundo ano de constituição, nós recebemos o primeiro convite para participar de uma premiação que é de reconhecimento nacional, né? Na qualidade empresarial, como você disse. E esse convite foi, sim, uma festa no escritório, né? Porque no primeiro ano da empresa, a gente já ser reconhecido assim, dentre diversos escritórios que atuam na área, foi uma felicidade enorme. E a partir dali começaram a surgir outros, que inclusive veio o convite de participar do programa, eu também fiquei extremamente feliz. E pretendemos continuar assim, né? E por falar em pretender continuar assim, quais são os planos futuros aí para a empresa? Então, a nossa empresa ela vem crescendo todo ano, graças a Deus, né? O ano da pandemia, muitas empresas infelizmente não conseguiram superar, umas tiveram que fechar as portas, outras estão encarando ainda essa crise.
E a nossa empresa, como ela atua na área de recuperação de crédito dos clientes, né, nessa recuperação financeira do cliente, com esse momento de crise devido à pandemia, acabou que ajudando a nossa empresa. Porque você imagina a quantidade de pessoas que se tornaram inadimplentes hoje. Né? Aumentou muito, mais de 60% da população brasileira está inadimplente. Então a nossa empresa vem ajudando muitos clientes. Com isso, né, lógico, tem um reconhecimento, a gente vem crescendo. E o nosso intuito é se tornar, se Deus quiser, em breve, a maior empresa do Brasil em recuperação de crédito, para que cada vez mais a gente possa ajudar centenas, milhares de consumidores aí a não ser lesados e ter esse equilíbrio financeiro no mercado, né? E como que é o feedback, né, dos clientes? Porque eu acredito que quando tudo acaba, todo o processo é finalizado e eles conseguem, né, fazer essa recuperação de crédito, é um processo. Como que é receber esse feedback positivo dos clientes? Olha, é muito satisfatório, viu? Eu gosto de receber, eu costumo estar sempre à frente ali com a minha equipe também atendendo os clientes, né? Nós temos diversos colaboradores lá que atuam na parte comercial fazendo a venda e na parte jurídica também, na resolução dos processos. E quando um processo se finda e o cliente vem com aquele feedback positivo, eu paro o escritório, a gente bate palma, faz aquela festa, porque a felicidade do cliente é a nossa, né? Essa que é a nossa satisfação de ver que o nosso trabalho de fato foi satisfatório para o cliente, que ele ficou feliz com aquilo. Eu já tive cliente que chorou na linha comigo no telefone. Eu sou meio chorão, às vezes até sai uma lágrima. Mas é muito gostoso ver isso dos nossos clientes. O processo acaba sendo um pouco burocrático, como a gente comentou aqui no começo Sim. do nosso bate-papo. Sim. Mas o senhor recomenda que seja feito? Sempre, eu sempre recomendo. Sempre recomendo. Fez uma operação bancária, seguindo as dicas que nós demos, né? Lógico, mas como os consumidores não são nenhum especialista no assunto, procure um especialista, faça uma análise do seu contrato, verifique se no banco não te cobrou algo indevido e saiba que você tem direito, né? Você pode correr atrás do prejuízo e legalmente, através do judiciário, às vezes através da parte extrajudicial mesmo, com acordo direto com o banco, mas vai atrás do seu direito, porque quanto mais pessoas verem que tem o direito de rever, quem sabe lá na frente menos o banco cobra de irregularidade, né? Pois é, com certeza. Daniel, muito obrigada pela sua participação, agradeço todas as dicas, orientações, incentivo, né, para você que nos ouve, nos acompanha aqui, Sim. que está passando por algum processo desse jeito, né, algum problema com o contrato, vai em busca, né? Vai Pra atrás do seu acertar. direito, procura um especialista na área, lembra da gente lá, que a gente está aqui para ajudar todo mundo. Isso aí, vale a pena. Muito obrigada, a gente deseja muito mais sucesso aí para vocês, ajudando muita gente nessa caminhada. Se Deus quiser, eu que agradeço novamente a participação, foi uma honra poder compartilhar um pouquinho da minha história aqui e um pouquinho da história da empresa com vocês. Muito obrigada. Hoje nós conversamos com Daniel Moreira de Souza, ele é da Acerte Assessoria Revisional, que auxilia aí muitas pessoas ajudando na recuperação de crédito. Eu sou Gabriela Oliveira e você acompanhou mais um Empresários de Sucesso Podcast. Eu te espero no próximo, até lá! Empresários de Sucesso Podcast